Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Espero que você tenha nesse dia de hoje o desejo de ser mais próximo e próxima de Deus, que a graça dele possa ser mais visível aos seus olhos, que você consiga vencer as tentações, as dificuldades diárias e que você saiba que nós podemos realmente vencer as tentações pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Nossa meditação de hoje se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 14. O texto nos diz: E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aqui nesse versículo nós percebemos uma declaração simples do apóstolo João acerca de que eles, possivelmente os apóstolos e os discípulos que contemplaram ao Senhor Jesus em sua vinda fisicamente, estavam fazendo agora, testemunhando acerca dele. Viram e estão testemunhando. Por isso ele diz: e nós temos visto e testemunhamos. Eles não apenas viram e esqueceram, e eles não apenas viram e rejeitaram a mensagem. Eles viram, creram, demonstraram fé e agora testemunham acerca dessa verdade. Eles tiveram um encontro pessoal e visível com Jesus. Os apóstolos e os discípulos puderam contemplar a Jesus vindo fisicamente. O que lá no começo dessa mesma carta o apóstolo João diz: o que nossos olhos viram, o que nossas mãos apalparam, demonstrando que eles tiveram esse contato físico com Jesus. E aqui, aparentemente, mais uma vez, ele destaca isso. E nós temos visto e testemunhamos. Obviamente que nós não vimos o Senhor Jesus visivelmente, fisicamente, mas pela fé nós cremos no mesmo Jesus que os apóstolos viram, tocaram, conversaram. Nós cremos nesse mesmo Jesus. Nós não podemos afirmar da mesma forma que os apóstolos que viram fisicamente, mas nós podemos afirmar com os olhos espirituais, os olhos da fé, que nós vemos ao Senhor Jesus e que também testemunhamos acerca dele. E aqui os apóstolos demonstram o Evangelho, da maneira em que eles viram e estão testemunhando acerca do envio do Filho pelo Pai, como Salvador do mundo, de Jesus Cristo. Devemos então testemunhar acerca de Jesus como Salvador. Nós não podemos simplesmente pregar às pessoas dizendo a elas que Jesus foi um bom mestre, ou que ele foi um homem digno de ser exemplo. Nós não podemos simplesmente afirmar que ele foi um profeta, Messias, mas nós devemos afirmar que ele veio, devemos testemunhar que ele veio como Salvador. E ser o Salvador inclui ser o próprio Deus, pois apenas o próprio Deus poderia fazer esse sacrifício. Pois exige-se um sacrifício eterno para que os outros sacrifícios cessassem. Como é descrito em Hebreus, não precisamos mais sacrificar constantemente, porque Jesus é o sacrifício final, o sacrifício eterno. Então, quando testemunhamos de Jesus, o Filho, como o Salvador, nós estamos testemunhando de Jesus, o Filho, como o Deus que salva, como o Deus que veio e que nos dá a salvação. E pregar a esse Jesus, pregar acerca de quem Jesus é, não envolve simplesmente as nossas palavras, não envolve simplesmente o que nós estamos dizendo com os lábios, mas envolve toda a nossa vida, nossas palavras, nossas ações, nosso testemunho, envolve tudo. Nossas palavras devem falar acerca de Jesus, mas nossas ações também devem corroborar com essa realidade. Eu não posso dizer com os lábios que Jesus salva, que Jesus é o Salvador do mundo, quando eu vivo como se eu mesmo pudesse me salvar, ou como se qualquer outra coisa pudesse trazer salvação. Isso seria incoerente. Também nós pregamos com o nosso testemunho. Quando as pessoas veem a ação de Jesus em nossas vidas e veem a mudança no nosso jeito de se portar, de falar, de pensar, elas vão perceber que alguém fez isso conosco, que algo mudou de fato em nós.
E aí podemos pregar o Evangelho com mais autoridade, com mais certeza, pois nós estamos vivendo o Evangelho e não simplesmente falando. Também devemos lembrar de pregar a Jesus como Salvador no nosso lar, aos nossos parentes, às pessoas próximas que fazem parte da nossa família. Devemos pregar também aos nossos vizinhos, dar bom testemunho, falar acerca de Jesus, viver Jesus como Salvador no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa vizinhança. Também devemos testemunhar de Jesus como Salvador no nosso trabalho. Devemos fazer o melhor que nós pudermos no nosso trabalho. Não enganar ninguém, não buscar estar reclamando acerca das coisas, buscar sempre dar o nosso melhor no nosso trabalho, testemunhando com as nossas palavras e testemunhando também com as nossas atitudes, demonstrando que Jesus nos salvou. Também nos nossos estudos, seja na faculdade ou na escola, dar bom testemunho diante dos professores, diante dos colegas, diante da universidade, da faculdade, da escola, buscar tirar notas boas, dar bom testemunho. Perceba que envolve muitas áreas de nossas vidas. Então eu te desafio a sondar todas essas áreas e outras que você puder pensar, em que você pode dar bom testemunho. E lembrar que nós vemos a Jesus por fé e nós testemunhamos a Ele em nossas vidas, com toda a nossa vida. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje.